Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à sessão de Químicos e Petroquímicos. Hoje nós vamos falar sobre o tema ESG. Para começar aqui, eu quero apresentar a Neumara, que será a nossa moderadora. A Neumara, ela tem mais de 20 anos de experiência nesse tema, construiu sua carreira no tema de sustentabilidade. Hoje ela é a nossa sócia líder de ESG na KPMG. A Neumara é mestre em sustentabilidade e negócios pela Universidade de Cambridge. Ela é doutora também em física teórica pela Universidade de Marburg, na Alemanha. E nós teremos aqui conosco o Marco Antônio e a Cláudia como painelistas e vão participar desse debate. A Neumara vai fazer a apresentação deles com mais detalhes a todos. Então, bom evento a todos vocês. Eu volto no final aqui para o encerramento. Neumara, deixo com você agora. Obrigada, Sérgio. Bom dia a todos, espero que todos estejam me vendo, aí escutando bem. Pois é, vamos começar aqui essa conversa no setor químico e ESG, um setor sempre muito discutido, que faz parte das nossas vidas aí, do cotidiano, de tudo que a gente faz. Também é uma parte importante da nossa economia, da conexão, né, das empresas e das soluções que a gente tem para todos os setores. Então, é importante a gente saber como é que está a ESG, esse tema tão quente do momento, nesse setor, e a gente vai falar aqui com dois especialistas. Então, eu vou apresentar eles primeiro, antes de passar a palavra, para vocês saberem aí com quem que a gente está falando. Então, eu vou apresentar primeiro o Marco Carmini. Ele desenvolveu a sua carreira na indústria de especialidades químicas, onde ele trabalhou por 36 anos, e se aposentou e passou a fazer parte, então, da Croda Internacional como diretor-geral. Depois, e agora, nesse momento, ele está principalmente trabalhando em vários conselhos e várias frentes, inclusive à frente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável da Abiquim, que ele também está participando ainda esse ano. Na verdade, a trajetória dele envolveu práticas de tecnologia, inovação e liderança, empresas como a Henkel, a Givaudan e a Cognitis, e hoje ele é membro independente do Comitê de Ética da Abiquim. Ele também é participante do conselho diretor da entidade, ele é graduado em engenharia química pela Unicamp, é especialista em gestão empresarial da indústria química pela UFRJ. Bem-vindo, Marco. Agora eu vou apresentar a Cláudia Scheffer, é diretora global de negócios da Dow para energia e mudanças climáticas. Ela é responsável pela otimização da utilização de energias renováveis e soluções de energia limpa a nível global da Dow. Ela participa dos esforços globais pela sustentabilidade energética e contra as mudanças climáticas da empresa. Ela lidera o desenvolvimento da estratégia energética para a América Latina e ela tem, claro, o objetivo de fornecer, de achar fontes de energia sustentáveis e competitivas às 14 fábricas da Dow na região, bem como aos esforços gerais da Dow em relação à energia e clima. Ela está no programa conjunto com o MIT, né, que a Dow tem para a ciência e política de mudança global desde 2017. Ela também faz parte do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, é membro de vários conselhos consultivos, por exemplo, do projeto Net Zero da Austrália, com a participação de várias universidades de lá e a Universidade de Princeton, e ela tem mais de 25 anos de experiência na indústria química, né, na área de desenvolvimento e inovação, mercados, venda, marketing. É licenciada em Química pela Universidade de São Paulo, como especialização em Marketing pela ESPM. Bem-vindos os nossos especialistas aí, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou abrir essa conversa, né, falando de ESG, claro, né, ESG tem sido o tema do momento, então a gente tem aí a mídia falando disso, a gente tem os investidores falando disso, os reguladores falando disso, os nossos grandes parceiros internacionais falando disso, a gente tem consumidor, a gente tem uma enormidade de atores, então deixou de ser uma conversa de especialistas, deixou de ser uma conversa de um nicho para estar hoje na mesa de qualquer executivo. E na indústria química isso não é diferente. Então eu queria passar a palavra para os nossos especialistas, pedindo para eles
Cláudia e Marco, já começar falando um pouco do trabalho de vocês e contando para a gente, para todo mundo que está aqui, o que significa, na prática, considerar os aspectos ESG no seu negócio. O que mudou, o que vocês sempre fizeram, vocês dois estão nessa agenda também há muito tempo, né? Estão à frente aí de várias iniciativas de ESG ou sustentabilidade na indústria química, mas como é que essa agenda se traduz no seu cotidiano e quais aspectos se intensificaram, na opinião de vocês? Bom dia. Bom dia. Cláudia, quer começar? Pela oportunidade. Passo a palavra a Cláudia. Isso. Ladies first. Eu começo, então? Vai lá, Cláudia. Bom, sim. Você fez um monte de pergunta de uma vez, né, Mara? Então, talvez, se me permitir, deixa eu começar falando um pouco, contextualizando o que é ESG para a indústria química. Sim. Antes até de falar o que é ESG hoje para a Dow e o que a gente está fazendo nessa área. E quando a gente pensa em ESG para a indústria química, químicos, você falou, estão em vários setores. Eu tenho um número, 95% dos bens manufaturados tem algum químico. Então, quando você pensa em mudança climática, a indústria química ela é parte da solução, porque todas essas tecnologias de descarbonização que estão sendo desenvolvidas, elas precisam de químicos inovadores e soluções inovadoras. E alguns exemplos aí, por exemplo, selantes, isolamentos térmicos, que são usados em edifícios e fazem eles mais eficientes energeticamente, ou materiais mais leves, que reduzem o consumo de combustíveis, e tem vários outros que eu poderia passar aí o nosso painel falando. Sim. Então, a mensagem é, a indústria química, ela é uma parte importante da descarbonização das cadeias de valor onde nós estamos inseridos, e são muitas cadeias de valor, muitos segmentos de mercado. Uhum. Mas essa indústria, ela também é grande consumidora de energia, e assim como todas as outras companhias de materiais, e que são usados, você inclusive comentou, no nosso dia a dia. Então, materiais como aço, como vidro, como papel, como plásticos, eles todos são grandes consumidores dos processos produtivos, e são conhecidos como uma indústria difícil de descarbonizar, porque os processos produtivos que vão gerar menos emissões, eles, em muitos casos, ainda sequer foram desenvolvidos. Então, é uma ameaça, mas é também uma oportunidade para que essa indústria seja parte dessa mudança. Uhum. Né? E eu acho que esse dá o contexto do que é o ambiente ESG para a indústria química. Então, quando a gente pensa na Dow, ESG está no centro da nossa visão. A gente quer ser a empresa mais sustentável, inclusiva, inovadora e centrada no cliente. Esse é o pilar, os pilares da nossa maneira de fazer negócios e de operar. E ESG faz parte da nossa cultura. Né? Uhum. Então, eu acho que são oportunidades, são ameaças, e talvez um tema adicional que eu gostaria de trazer é a transparência, porque você falou dos clientes, dos investidores, todo mundo quer saber o que as empresas estão fazendo. Então, não é mais só um trabalho interno, é um trabalho de transparência. E nós, por exemplo, temos relatórios de sustentabilidade anual, de inclusão anual, de melhores práticas e de governança trimestrais e anuais, e esse ano a gente lançou o primeiro relatório integrado de melhores práticas ESG. Então, é assim que eu estou vendo que está evoluindo. A cobrança vai vir, existem oportunidades, existem ameaças, e, ao mesmo tempo, um requerimento de transparência e de melhores práticas para todas as empresas. Obrigada, Cláudia, por ter começado contando para a gente, né, assim, descrevendo o que é ESG nessa indústria, mas já apontando aí quais são os temas do momento. Então, transparência, inovação, né, pensar em vários setores ao mesmo tempo, né, soluções que ainda estão para ser criadas, e tudo isso no meio de uma agenda que nós temos aí a tarefa, né, tudo isso vai acontecer no momento que a gente tem que descarbonizar, né, a economia, os setores e tudo isso,
com parcerias, né? E a indústria química vai ser crítica nesse processo. Então, eu passo a palavra, então, para o Marco. Marco, como é que está isso? Como é que está a ESG, assim, de onde você está, das atividades que você lidera, o que você está interessado, que você está envolvido, como é que está a ESG na indústria química e quais são os grandes temas aí do momento? Perfeito, obrigado pela oportunidade. Vou capitalizar a partir de um ponto da Cláudia, porque a Croda, eu trabalhei 10 anos na Croda, como você falou, comecei como diretor-geral do Brasil e finalmente passei os últimos 7 anos como diretor-geral da América Latina, participei do comitê executivo. E esse tema é muito interessante porque a indústria química é muito vasta. Ao contrário da Dow, a Croda tem 75% das matérias-primas de origem renovável, ou seja, a partir de óleos e gorduras vegetais. Então, a gente agrega valor fazendo especialidades químicas que são usadas nas marcas mais famosas. E, diferente da Dow, a Croda opera pequenos sites, normalmente reatores em batelada, e não em operações contínuas. O que eu quero... A agenda ESG vale para todos os tipos de indústrias químicas. Ela não vale só para indústrias grandes, companhias gigantescas como a Dow, ela vale também para companhias médias, né, no setor ou pequenas. E a agenda ESG, dizem que nenhum homem é uma ilha, nenhuma companhia é uma ilha, ela é encadeada. E a indústria química, usando um jargão da própria Biquim, é a indústria das indústrias. Eu vejo como oportunidade, ESG como oportunidade mais do que ameaça. E para a própria Dow, fala-se muito de combustíveis fósseis, de redução de combustíveis fósseis, redução de uso, tais como petróleo, como gás natural. Isso é uma oportunidade para a indústria química. Ela compete com a indústria de energia para queimar esses bens valiosos. A indústria de energia queima de uma certa forma, esses bens valiosos que empresas como a Dow e muitas outras transformam, agregam valor. E a própria Croda agrega valor e servem como soluções ao longo da cadeia. Só que a indústria química ela disputa numa condição de desigualdade contra a indústria de energia. Mesma coisa na questão de óleos vegetais. Nós temos aí 2 competidores, a indústria de poderosos, a indústria de alimentos e a indústria de energia, biodiesel. Então, a adoção da agenda ESG, a adoção de melhores práticas ambientais, o redirecionamento de combustíveis fósseis não significa uma ameaça para a indústria química, significa uma oportunidade. Mas, para mim, a ESG, primeiro, não é um modismo, é um novo sistema de gestão. É um sistema de gestão onde você tem que fazer a empresa com respeito e cuidado ao meio ambiente, com muita preocupação com justiça social, ou seja, com todas as partes interessadas, e também com altos padrões de ética e integridade. Só que tem um pequeno detalhe. A agenda ESG, ela é baseada na sustentabilidade, mas ela veio do setor financeiro. Foi uma provocação feita ao setor financeiro, e agora ela está chegando nas empresas investidas. E o que acontece? Precisa de eficiência econômica. A agenda ESG não é romantismo, não é estoicismo, ela é negócio. Ou seja, você tem que estar preocupado também com a questão da eficiência econômica. E ela é revolucionária, porque ela pode envolver também decisões de onde permanecer e onde sair, em termos de segmentos e setores que uma determinada empresa atua. Ela pode ser bastante revolucionária para você poder ter realmente um perfil ESG que não seja falso, que não seja greenwashing, né? Que não seja simplesmente vazio. 3 perguntas são importantes para mim, quando você quer embarcar na agenda ESG. Nós nos fizemos essas perguntas. Primeiro, a empresa está em conformidade com os 10 princípios do Pacto Global? Temos que saber o que é Pacto Global. A empresa tem projetos que estejam contribuindo para atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU? E, finalmente, uma de minha palavra, é possível você monetizar essas iniciativas, essa conformidade, esses projetos, de modo que você possa saber afirmar qual a contribuição para o top line e ou para o bottom line. Parece difícil? Não é fácil. Mas eu gosto de lembrar sempre uma coisa que eu falava quando eu trabalhava com inovação, né, que a idade da pedra não terminou por falta de pedras, terminou porque alguém inventou a ferramenta à base de bronze. Então, eu concluo dizendo isso. A gente não pode ficar parado. A gente tem que abraçar essa agenda ou
porque o mundo está evoluindo nesse sentido. Eu acho muito. Eu vou pegar daí para a gente começar um próximo bloco de comentários. Eu agradeço aí seus comentários, Marco, também colocando de novo, né? Como é que a gente pensa nessa agenda ESG? Então, a gente também, na KPMG, a gente fala, olha, a gente fala dos aspectos ambientais, sociais, de governança em torno do negócio, né? Muitos deles vêm de fora do negócio, são a questão das mudanças climáticas ou campanhas da sociedade contra o racismo, contra a discriminação, por exemplo, e eles entram dentro do ambiente onde você faz negócios. E tem uma outra parte da agenda ESG que são os impactos, né, a influência que a própria empresa tem no seu meio, nas suas relações, e que vai, então, desenhando, definindo como é que o mundo vai acontecendo, né, que o mundo em que vivemos vai sendo desenhado muito por essas ações e decisões das empresas. E por isso as empresas são tão importantes para a gente encontrar soluções que a gente vai precisar encontrar aí na próxima década em relação a grandes problemas que a gente tem, tanto no desenvolvimento social da sociedade, como para garantir a qualidade de vida da população e ter os recursos, né, naturais protegidos para a gente continuar o nosso modelo de desenvolvimento, que, obviamente, a razão da gente estar discutindo tudo isso que a gente está discutindo é porque a gente chegou à conclusão que esse movimento, que a gente vai ter que transicionar, né, para um novo modelo de desenvolvimento. Nessa agenda empresarial, essa chamada, né, que é a última chamada, né, desses 20 anos de agenda, foi feita pelos investidores aí com esse nome ESG. Então, essa chamada para as empresas serem parte da solução é crítica, e aí, de novo, a indústria química aí no centro, né, junto com a indústria energética, provavelmente no centro dessa conversa. Aí eu vou um pouco mais especificamente, quando eu olho, né, quando a gente olha para as iniciativas da Dow, que tem inúmeras, né, é uma empresa global, reconhecidíssima em vários setores onde atua, dentro da agenda ESG, quer dizer, tem grandes programas de diversidade, né, na área social e tal, mas na área ambiental é onde a gente acaba falando mais com a indústria química, né, por tudo isso que a gente estava falando antes. Então, o foco nas questões ambientais para a indústria química, ele é inegável, né, e quando a gente pergunta para qualquer cidadão, ou mesmo para um investidor, quais são os principais riscos que eles veem relacionados à indústria, os primeiros tópicos que vêm à cabeça são questões relacionados a aspectos ambientais. Então, eu queria perguntar para você primeiro, Cláudia, como é que é essa agenda né, ambiental hoje na Dow? Quais são os grandes temas? Você tem foco na questão energética, né? Você está bem à frente aí de toda essa discussão na Dow. Como é que é isso hoje na Dow? Então, Nilmar, a gente está, na verdade, já no nosso... eu acho que sustentabilidade faz parte do nosso DNA, porque a gente está já no terceiro ciclo de metas de sustentabilidade de 10 anos, objetivos de sustentabilidade de 10 anos, inclusive alinhados aí, como o Marco disse, com os objetivos de sustentabilidade das Nações Unidas, né? Uhum. Então, quer dizer, a gente já vem trabalhando redução da nossa pegada de carbono, a redução da pegada de carbono dos nossos produtos, que vai impactar os nossos clientes, e nesse último ciclo é muito a questão da colaboração que você mencionou, porque essa transição requer novos modelos de negócios, ela passa pela necessidade de você atrair investimentos, e para atrair investimentos tem que ter um reconhecimento de custo e de valor dessa transição para a sociedade e de mecanismos para conseguir avançar nessas agendas. Mais recentemente, a gente focou a nossa atenção em 3 áreas que a gente considera relevantes para a nossa empresa, que é a proteção do clima, a economia circular e produtos mais seguros. E lançamos, em adição aos nossos objetivos de sustentabilidade 2025, novas metas. Então, metas relacionadas à proteção climática, a gente tem um objetivo de reduzir as nossas emissões em 5 milhões de toneladas até 2030, é uma redução de 15% sobre uma base de 2020, e de ser carbono neutro em 2050. Em circularidade, metas de redução de resíduos plásticos. Então, a Dow hoje ela está engajada para ser parte da solução de resíduos plásticos que estão no final da nossa cadeia, né? E também em materiais que sejam reciclados 100%.
até 2035. Então, as metas vão ficando cada vez mais rígidas, essa é uma das tendências, a gente está aqui falando de tendências, existe uma urgência nessa descarbonização, o próprio relatório do IPCC, a COP26, todas as conversas que estão ocorrendo de como a gente consegue avançar. E talvez um tema que eu gostasse de trazer aqui é qual é o desafio? O desafio ele é enorme, porque a gente está falando em trilhões de dólares que vão ter que ser investidos em infraestrutura, em desenvolvimento de novas tecnologias, em desenvolvimento de novos negócios, modelos de negócios, né? Passando por colaboração. E talvez eu possa trazer aqui um exemplo, né, para demonstrar como isso está sendo feito. A gente tem um projeto que foi implementado agora em 2019, um piloto, porque também é muito a experimentação, né? Mas um piloto em 2019 chamado Reciclagem que Transforma. Esse projeto foi feito em parceria, então aí já a colaboração com a Fundação Avina e com a Bumera, e foi um piloto em São Paulo, envolvendo 5 cooperativas de catadores de resíduo. Então, passou por se desenvolver toda uma metodologia e um treinamento para implementar essa metodologia de coleta, separação, para garantir um fluxo constante e confiável, né, de matéria-prima que nos possibilitou produzir o nosso primeiro grade de uma resina reciclada de pós-consumo. Então, é um exemplo de que, quando você junta força de vários colaboradores externos, você consegue criar um novo modelo de negócios e resíduo foi transformado em produto de material, de valor agregado. E aí entra a questão social. Então, as coisas não estão mais separadas, elas estão interligadas. Então, não é só o meio ambiente, é o meio ambiente com impacto social e gerando valor. Acho que esse é o grande desafio. E a gente vai ter que começar com pilotos pequenos e toda a questão da escalabilidade, né? Gerando demanda, tendo um custo mais alto no começo e com essa colaboração evoluir para um modelo economicamente sustentável, que é bom para o meio ambiente, bom para a sociedade e que também seja economicamente viável. Obrigada, Cláudia. Escalabilidade vai ser o nome da década, né? Porque a gente já está aprendendo tanto, pilotando, e a gente vai ter que fazer essas soluções, então, fazerem parte das nossas atividades cotidianas industriais de grande escala. Queria pedir, então, para o Marco comentar como é que é essa questão ambiental, onde você está sentado, quais são os grandes temas, o que você vê acontecendo que mostram avanços importantes nessa agenda? São vários. Primeiro, assim, a Croda, ela se propôs a ser positiva para o clima nessa ordem, o clima, para a terra e para as pessoas em 2030, ou seja, ela vai absorver mais carbono do que ela vai emitir, tanto nas atividades quanto nos negócios dela. Então, existem várias iniciativas em andamento. Existem preocupações, as nossas emissões são relativamente baixas comparadas a uma empresa como, por exemplo, a Dow. Mas, portanto, eu acho que a agenda ESG numa companhia menor, como indústria química menor, ela é mais balanceada. O E numa empresa como a Dow é bastante forte, né, pelo tamanho, pela escala de atuação. No caso, é mais balanceado. E, por outro lado, obviamente, que nós temos que, como nós somos uma empresa que a maior parte das matérias-primas é de origem renovável, usamos muito pouco, ou quase praticamente nada. A última fronteira era usar óxido de etileno a partir de petróleo. Hoje ele é feito a partir de bioetanol, compra-se bioetanol de milho nos Estados Unidos, se transforma, né, em eteno, e depois faz o óxido de etileno. Então você tem o óxido de etileno verde, praticamente era a última matéria-prima de origem petroquímica. E foi feito um investimento muito grande chamado Mantis, mais de 200 milhões de libras para construir essa unidade nos Estados Unidos. É uma oportunidade para o Brasil, por exemplo, porque nós temos a tecnologia que a Croda inicialmente comprou, depois ela aprimorou, também permite o uso de, por exemplo, cana de milho, né, não só etanol de
milho, mas cana-de-açúcar. Então, é uma oportunidade, eu vejo como uma oportunidade para o Brasil a utilização, a ampliação da utilização de fontes naturais de matérias-primas. Por exemplo, tem uma coisa, quem domina o mercado hoje de óleos vegetais, que é a Malásia, a Indonésia e um pouco a Tailândia. Hoje eles usam 8,5 milhões de hectares. Só no arco do desmatamento, quando eu fiz a minha tese na UFRJ, há 10 anos, 12 anos atrás, havia 30 milhões de hectares disponíveis no Brasil para plantação de palma, e hoje é muito pouco ainda. Ou seja, existe uma... eu acho que o Brasil, nesse caso, a indústria tem o potencial, a Biquim fomenta, por exemplo, a questão do uso dos renováveis, só que existe ainda uma necessidade de uma definição como país do que nós queremos. Potencial nós temos, nós sabemos o nosso potencial agrícola. A agricultura ofereceria também correntes para, na linha do que a Cláudia falou, você tem uma economia circular que você não vai simplesmente descartar, queimar resíduos, mas você pode transformá-los em moléculas com maior valor agregado, tá? Isso são coisas que nós estamos estudando na Croda, em vários lugares. Tá? Os oceanos oferecem um potencial enorme para o uso de fontes renováveis de matérias-primas. Por outro lado, você tem também a questão social. E temos também a questão da terra. Desculpa, a indústria química oferece soluções para o melhor aproveitamento da terra. A indústria química oferece a possibilidade de nós abordarmos de forma científica, séria e com soluções inovadoras uma questão do desmatamento, a necessidade de desmatar para produzir. Nós não precisamos mais. A indústria química tem as soluções que aumentam a produtividade no campo, sem necessidade de novo, expandir a área plantada. E na parte social, a gente tem que notar também que as soluções que a indústria... E aí onde a Croda é muito forte, por exemplo, a Croda está presente em 60 das vacinas, inclusive na Pfizer. Vamos dizer, o pulo do gato da vacina da Pfizer, que é uma nanopartícula onde está o antígeno, foi criada dentro da Croda, né? Foi criada pela Croda. Então, a Croda, vamos dizer assim, na parte social envolvendo como a indústria química pode apoiar a indústria farmacêutica e a indústria da saúde humana, são áreas que são interessantes também para a gente considerar como ESG. E normalmente a gente, vamos dizer assim, tem um potencial também na questão das comunidades. Por exemplo, é diferente você estar morando num bairro lá de uma indústria siderúrgica e de uma indústria química. É sabido, e a Biquim já determinou isso, tem estudos qualitativos e quantitativos sobre como as comunidades, né, do entorno, as partes interessadas veem a indústria química. Todas veem como uma indústria inovadora, como uma indústria que paga bem, que usa mão de obra qualificada. Nós cumprimos com vários dos itens lá de redução de pobreza, trabalho decente, etc. Porém, a indústria química passa uma impressão de medo pela questão vamos dizer, do risco inerente aos processos. Só que também para isso, em 1994, nós começamos o Programa de Atuação Responsável, que aborda vários dos aspectos que são até primordiais, são até primeiros ao conceito de ESG. Então, eu vejo que é uma indústria que tem as ferramentas, tem o conhecimento, só que é uma indústria bastante heterogênea, tá? É uma indústria que você composta, como eu falei, de vários setores, várias fontes de matérias-primas, várias cadeias de matérias-primas, diversas escalas de tamanho. Talvez a maior dificuldade para a agenda ESG hoje seja como levar essa capacitação para as empresas menores. É um trabalho que a gente vem fazendo, DAO colabora, Croda colabora, tá? É isso. Entendi. Muito obrigada, Marco. Tá um pouquinho antes da gente continuar essa conversa, eu só queria lembrar aos participantes que vocês podem fazer perguntas pelo chat. O pessoal do chat está pedindo para avisar e a gente está ansioso aqui para receber as suas perguntas, aí pensando na questão da transição de baixa energia e outras questões relacionadas à ESG na indústria química. A gente falou de vários temas aqui, eu acho que um tema muito interessante
A gente já viu, né? Quem está assistindo sabe disso, mas é sempre bom a gente reforçar como a indústria química, na verdade, vai fazer parte dessa solução em vários setores. Mas eu acabei de vir lá do painel de energia e uma das conversas que a gente teve é a importância do setor do agronegócio, né, nessa solução. Então, hoje a gente sabe que se a gente olha a nossa pizza, né, de emissões, quanto de emissão vem de onde, de que setor, a gente tem aí tinha 42% até alguns anos atrás vindo do agronegócio, da forma de gestão de solo e de florestas que o Brasil faz. Esse número aumentou, né, nos últimos 2 anos, aí a gente foi lá, passou a ser o 5º maior emissor do planeta, aparentemente com as emissões comprovadamente por vários institutos de pesquisa globais, vem desse setor, vem desse tipo de atividade que nós temos no Brasil. Depois a gente tem mobilidade como segundo grande emissor, né? Então, apesar da gente ter etanol, biodiesel, a gente ainda tem uma contribuição importante vindo do uso de combustíveis fósseis, petróleo e diesel. Depois a gente tem geração de eletricidade, e só depois a gente tem a indústria, né, as atividades industriais como emissoras. No entanto, quando a gente pensa sobre a indústria química, a gente sabe que ela está conectada aí com toda essa torta, né, de distribuição aí das nossas emissões. E sendo o setor de agronegócio tão importante, como eu vim de lá, eu queria saber, e o Marco comentou isso rapidamente, como que vocês veem, né, essa interação entre o setor químico e o setor de agronegócio, se vocês tiverem algum comentário sobre isso, para a gente poder fazer a transição. Existe uma aliança entre esses setores? Vocês trabalham com isso? Vocês pensam nisso? Em como vocês se relacionam com o setor como de agronegócios para essa transição? Eu sei, vocês dois já tocaram nesse assunto de alguma forma, mas como pareceu tão importante na discussão anterior, eu queria saber. E na discussão anterior a gente também falou muito do hidrogênio, né, do papel do hidrogênio nessa transição. Mas vou abrir aí para os comentários dos nossos especialistas, se vocês tiverem algum comentário que vocês queiram fazer sobre esse tema. Cláudia. Talvez, Neumar, eu possa comentar, a nossa cadeia não é toda só petroquímica, Marco, a gente também tem a produção de silicone, e a cadeia de silicone começa, de alguma maneira, com o agronegócio, porque uma matéria-prima é o carvão vegetal. Né? Então, de novo, eu acho que a gente vai evoluir para um mundo onde a gente vai ter que olhar cadeias de valor e não mais indústrias isoladamente. E quando a gente pensa numa cadeia de valor onde você tem um silício metálico produzido no Brasil com carvão vegetal e com energia renovável, porque as matérias-primas são quartzo, energia e carvão. Essas são as matérias-primas para fazer o silício metálico, que é a principal matéria-prima para o silicone, que, de novo, vai para uma série de segmentos, né? Construção civil, personal care e vários outros. Então, quando a gente pensa numa cadeia de valor, primeiro tem a questão social, porque tem a garantia de que você tem o fornecimento, você tem fornecedores que estão comprometidos com o código de ética, de conduta, de social e de meio ambiente, fornecedores que não podem desmatar, fornecedores que têm que ter um trabalho remunerado e correto. Então, a gente fecha contratos aonde isso são pré-requisitos para eles nos fornecerem, né, a responsabilidade social e com o meio ambiente dos nossos fornecedores. E, em alguns casos, nós temos florestas próprias. Então, no Pará, a gente tem uma operação onde nós também produzimos o carvão vegetal. Então, qual é a responsabilidade dessa cadeia? Primeiro existem regras muito claras no Brasil de preservação de mata nativa. Então, a gente tem, nessa floresta, 80% de floresta nativa numa região muito desmatada. Então, aí é o compromisso de você ter um modelo onde você está fazendo a sua parte na preservação. E quando a gente fala de florestas, não é só a questão do benefício de armazenamento de carbono, tem todos os co-benefícios, a biodiversidade, a água, né? Então, eu acho que as empresas, elas começam a ter uma relevância nas suas cadeias, aonde vai além da sua própria manufatura,
onde você está administrando as suas próprias emissões. Dentro dessa cadeia, você tem um papel de garantir de que não tem uma floresta sendo desmatada para te fornecer aquela matéria-prima, né? Eu acho que a gente está evoluindo para ecossistemas mais amplos e deixar de falar de indústrias específicas e passar a falar em cadeias de valor. Isso se aplica a outras empresas, se a gente pensa na indústria de alimentos. As grandes emissões da Nestlé estão nas matérias-primas, porque o agronegócio também é um grande emissor. Exato. E aí, como que a gente é uma parte da transformação para garantir de que aqueles fornecedores vão sim adotar práticas mais sustentáveis que vão reduzir as emissões. E eu acho que o Brasil pode ter um protagonismo nisso, porque é uma área muito difícil de medir. Então, eu acho que aqui vão ser como você desenvolve protocolos que são reconhecidos mundialmente e que vão permitir medir e avançar, né, nessas agendas, né? Os dados sobre emissões de cada... A última fonte de dados que eu vi, que é a mais que vai ser usada provavelmente para a COP, a gente tem uma resolução de excelente qualidade. Então, a gente consegue acompanhar pelos dados, né, se a gente olhar o território mesmo, desde 1975 até hoje, quanto a gente emitiu, né, e quanto a gente degradou, a gente recuperou, né, a resolução hoje é muito, muito boa, é muito menor do que 1 quilômetro quadrado. Então, a gente está falando aí que a gente tem esses dados, né? E a gente precisa, então, avançar nessas soluções. E eu concordo com você, Cláudio. Eu acho que essas soluções vão ser em cadeia. A gente vai olhar cadeias inteiras para tentar entender como é que a gente descarboniza cadeias inteiras. É uma tendência na Europa. Eu acabei de ler um livro muito interessante, onde alguns professores olham cadeias inteiras, né? Setores inteiros, com suas cadeias, para falar sobre os grandes desafios que a gente vai ter aí na próxima década. Então, o agronegócio ou as atividades que têm relação com gestão de solo, né, e de recursos naturais, faz parte da indústria química e vai, né, aparecer nessa discussão de alguma forma. Muito interessante a sua descrição, Cláudia. Vou pedir para o Marco comentar como é que ele vê essa questão das cadeias, né, da questão do agro, do solo, que é a nossa maior parte aí da pizza de emissões. Basicamente, no caso da Croda, quando a gente tem o pilar Land Positive, ou seja, ser positivo para a terra, significa que a gente tem dois elementos: o elemento da matéria-prima, em que a gente vai utilizar, ou seja, vai absorver 4 vezes mais carbono através da utilização dos nossos produtos em relação ao que é emitido para a produção das nossas matérias-primas. Essa parte, Land Positive, está muito ligado com Supplier Partnership. Então, no caso da Croda, e todas as empresas que usam óleos vegetais, tem que estar associado com o conceito do RSPO, Round Table for Sustainable Palm Oil Production. Tá? Ou seja, hoje, todos os nossos sites, inclusive de Campinas, que é o que produz aqui, o maior site da América Latina, são certificados para a produção, para garantir que o óleo de palma que é usado na transformação dos nossos produtos é de origem certificada e sustentável. Tá? Não envolve deflorestamento, não envolve exploração de mão de obra, envolve fair trade também, ou seja, compra do óleo das pequenas comunidades, pequenos farmholders, né, landholders, a preços justos. Tudo isso faz parte. Porém, o outro lado é o lado do que a gente chama de Crop Science Innovation. E aí você fala, existe um grande link, sim, entre a indústria química e a indústria de produtos para defensivos agrícolas, ou fertilizantes, ou agora nos biodefensivos, bioestimulantes. Existe uma parceria bastante forte. Primeiro, ajuda, porque esse mercado, apesar de ter uma miríade de empresas, creio que mais de 200 empresas no mundo, na verdade, existem 6 grandes empresas, e todas elas são extremamente éticas e íntegras na questão da adoção dos princípios ESG, e do compromisso, né, contra o desmatamento ilegal, contra
a destruição, não a destruição tem um nome, contra a degradação de solo, etc. Então, existem realmente, por exemplo, a Croda, em 2016, um pouco depois que eu me tornei presidente da América Latina, nós tínhamos uma atuação muito forte no personal care. Hoje, nossa atuação é muito mais forte na área agro, no Brasil. E o que aconteceu com isso? Alô? Alô? Pode continuar, Marco, estamos te ouvindo. Não, desculpa. O que aconteceu foi basicamente que esses investimentos foram feitos porque existe uma demanda do Brasil para produtos químicos mais sustentáveis que possam aumentar as credenciais de sustentabilidade da cadeia de agroquímicos. Então, realmente, tanto na entrada, vamos dizer, como disse a Cláudia, muito bem na questão das florestas de carvão vegetal, quanto as florestas de palma, tá? Ou as plantações de palma, perdão, até a entrega de produtos de soluções para a indústria, a conexão é bastante forte e creio que a indústria química aporta muitas soluções nesse sentido. Obrigada. Então, acho que a gente podia agora passar para o último bloco, na verdade, da nossa conversa, que é um pouco entender aí, né, o título da nossa mesa de hoje, da mesa de debate, que é, dentro dos temas ESG, quais são os temas que são mais relevantes para garantir a competitividade da indústria? E se vocês tivessem que dar aí seus conselhos aí para os executivos que estão nos ouvindo, onde focar, quais seriam os seus conselhos? Então, vamos falar um pouquinho primeiro dessa questão da competitividade. Quais são os temas, né, dentro da agenda ESG? Se são os temas da agenda ESG, eu acredito que sim, que são parte, né, dos temas que tem que ser parte do radar aí da liderança para garantir competitividade na indústria química. E quais são aí as recomendações que vocês fazem para os executivos que estão nos ouvindo? Depois que vocês responderem, eu vou passar. Então, a gente vai passar para uma rodada final de comentários e eu vou passar a palavra, então, para o Marco, que está nos esperando aí. Desculpa, para o Sérgio, que vai fazer as considerações finais. Quem quer começar? Cláudia, quer começar? Eu posso começar. Eu estava no mute. Por favor. Neumara, você primeiro tocou num ponto muito relevante, que é a competitividade, né? E a gente está falando que essa transição energética, ela vai ser longa e ela vai requerer muitos recursos. Então, não necessariamente um produto mais sustentável hoje é mais competitivo do que o produto que está no mercado, quando a gente pensa na maneira que as empresas são medidas hoje. A gente tem hoje um sistema financeiro onde as empresas são medidas pelos seus resultados financeiros. Externalidades super relevantes para todos nós, que envolvem meio ambiente, que envolvem o social, eles hoje não estão inclusos quando você vai fazer uma análise de um projeto, né? Então, eu acho que nós vamos ter que evoluir e, de alguma maneira, evoluir para um modelo onde haja esse reconhecimento de que, sim, é importante essa transição, e eu não tenho dúvida nenhuma, eu acho que ela é importante, mas a gente precisa ter o reconhecimento dessas externalidades para que a gente possa avançar nessa agenda, escalar essas tecnologias, criar demanda, aceitar de que inicialmente vai ter um custo, e por isso que passa por aquilo que você comentou. Tem que ter as parcerias, os governos têm que colocar políticas públicas que incentivem. A gente já vê alguns países, você veio da Europa recentemente, toda a questão do European Green Deal e todo o dinheiro que os governos estão colocando para avançar no desenvolvimento de tecnologias, clientes que vão ter que entender que para descarbonizar suas cadeias de valor, o preço não vai ser igual num primeiro momento, até que a gente consiga escalar. Eu acho que renováveis é um bom exemplo disso. Renováveis hoje tem um custo competitivo com energias fósseis, mas ela começou com subsídios. E a verdade é que a gente ainda tem subsídios
até hoje, que talvez não sejam mais necessários. Então, quando a gente fala em competitividade, significa ser parte de uma transição. E ontem eu vi eu achei muito interessante no painel da Regina, onde ela falava de ESG, que é muito importante que as empresas estejam na curva, porque não adianta você estar muito avançado nessa curva quando aquela solução não necessariamente ainda mais competitiva. Então, como é que a gente faz para mover? E tem várias iniciativas nesse sentido. Sobre a questão de... você comentou, né, por onde começar, eu acho que a ESG é uma jornada, e é uma jornada que leva tempo, e não dá para começar fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, se eu pudesse deixar uma pequena recomendação, é começar do básico. E o básico é entender a sua linha de base. Nem todo mundo tem essa compreensão hoje. Então, o que a sua cadeia de valor emite? Como você mede? Como você reporta? E, a partir daí, entender onde estão as oportunidades de redução significativas e começar a colocar programas para endereçar essas questões. E você não vai ter uma solução que vai ser igual para todas as empresas e para todos os países. Então, é entender aonde que estão as fortalezas e os melhores caminhos para chegar lá dentro do melhor sentido econômico. Então... Obrigada, Cláudia. Muito interessante. Tanto a parte de pensar em competitividade dessa forma, né? A gente vai ter fases também nessa transição e as empresas precisam acompanhar isso bem de perto, o que realmente faz sentido e como é que a gente mantém as empresas sendo competitivas, né? E investindo na transição ao mesmo tempo, contando com alianças com outros parceiros e também por onde começar, né? Como é que as empresas têm que começar, quem ainda não fez, né? Fazer o baseline, aí saber onde estamos, por exemplo, em emissões, poderia ser qualquer outro tema, o tema da vez é emissões. Então, saber disso antes de qualquer coisa para entender onde é que estão os pontos fortes e fracos, aí como é que vai jogar esse jogo da transição, que é um jogo, né? É uma realidade, a gente já está dentro dele. Muito obrigada. Marco, o que você acha? Quais são os temas que têm a ver com competitividade da indústria e quais são as suas dicas aí, as suas dicas para os executivos que estão nos escutando sobre o foco nessa agenda? Primeiro, é um exemplo da Croda. A Croda hoje é a empresa que tem a maior percentual de investidores com critérios puramente ESG, empresa química, no mundo. O dado era 17%, mas já está um pouco maior, ainda não consegui o dado mais atualizado, mas o dado do começo do ano era 17% das ações da Croda estão em fundos que aplicam com critérios exclusivamente ESG. O bom desses fundos é que eles, em geral, não são short-termistas, eles não veem só o curto prazo, eles entendem que projetos, como a Cláudia falou, projetos ESG são transformacionais e levam tempo, mas não significa que a empresa não tem que preocupar na atratividade desses projetos. Esse é um ponto. E a ação da Croda, até por adotar a agenda ESG e decidir sair de certos negócios e embarcar em outros, a ação da Croda subiu de 49 libras no começo do ano a 92 libras ontem, que eu olhei, porque eu sou acionista, inclusive. Mas a questão básica, agora falando de Brasil, nós estamos falando de Brasil, então a agenda ESG, ela para uma empresa, ela se paga, mas implica também que a empresa invista em inovação nos seus processos, transformação dos seus processos de forma que sejam energeticamente mais eficientes, redução de resíduos, tudo isso, no fundo, são reduções de custo que você tem. Por outro lado, nós temos alguns temas do Brasil, se nós falamos da competitividade da indústria química. Primeiro, gás natural. Agora saiu o marco legal do gás natural, mas ainda não existe uma disponibilidade de gás natural a preços competitivos, como nós temos nos Estados Unidos. Tá? Isso seria um fator importantíssimo, porque eu falei, não é porque... basicamente, você não vai mais queimar, você vai transformar em moléculas com maior valor. O segundo ponto que me preocupa, Leomara, é o ponto... Ninguém falou de regulação. Eu ia deixar essa para a Cláudia, mas eu vou falar de legislação.
a indústria tem que trabalhar e influenciar, trabalhar em parceria com o governo para influenciar essa agenda, porque ela pode ser uma agenda bastante nociva à competitividade se ela adotar a questão de taxação como forma de punição. Nós tivemos um PL, até anotei aqui, PL 624, que ainda não está andando, mas ele basicamente induz, através de taxação, que as empresas adotem formas de energia mais limpas. Tá? Nós já temos a energia hidráulica, né, a energia hidroelétrica, perdão, com uma forma limpa, mas ela força as empresas através de uma taxação. Isso é errado. Agora nós temos o PL 528, que ainda precisa ser aperfeiçoado, do deputado Marcelo Ramos, que fala da questão da criação do mercado de carbono, né, do mercado de precificação de carbono. É uma evolução bastante grande. Então nós temos que tomar cuidado para que a agenda ESG também não seja mal entendida pelo governo, pelos legisladores, e acabe se tornando uma punição, uma forma de punição e um veículo arrecadatório apenas, mas que estimule realmente que as empresas caminhem na direção correta. Tá? E a última coisa que eu posso falar em termos, como eu falei, a agenda de ESG bem executada, ela transforma a empresa em uma empresa rentável e competitiva. E a última recomendação é que os CEOs das empresas se engajem de forma autêntica, que eles acreditem na agenda ESG e que eles se engajem de modo que transmitam essa crença ao quadro de trabalho. Não é modismo, não é uma coisa que vai começar esse ano, ao ano que vem passa, tá? Não é mais um modismo de gestão. Okay? É uma jornada e precisamos ter bons parceiros nessa jornada, porque a empresa sozinha não consegue fazer isso. Então, a escolha de um bom parceiro, você falou, eu vi que você estudou em Cambridge, justamente o parceiro da Croda nessa jornada foi o Instituto de Sustentabilidade de Cambridge. Né? Então, isso. Resumindo, é isso. Muito bom. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada, Cláudia. Eu quero saber se vocês têm algum comentário final, antes de eu passar a palavra para o Sérgio, que vai encerrar a sessão de hoje. Quer falar alguma coisa, Marco ou Cláudia, para a gente encerrar, antes da gente encerrar? Talvez o que eu possa ficar é só uma mensagem. É o caminho certo, engajem-se, acredite, porque já está acontecendo e o trem já saiu. Então, tem que todo mundo estar dentro desse trem e torcendo para que a gente tenha sucesso, porque, como cidadãos, a gente precisa dessas mudanças e dessa transformação. E muito obrigada, foi um prazer participar aí desse painel com vocês. Obrigada, Cláudia. Marco? Não, igualmente, acho que a mensagem mais importante é que é um evento em cadeia, né? É uma indústria em cadeia. E é uma onda que começou pequena, isso é uma coisa que eu gostaria de alertar, uma onda que começou pequena, nós falamos de agenda ESG foi em 2000, no Pacto Global saiu em 2000, a agenda foi uma provocação feita em 2004, é como se eu comparo a uma onda que vem vindo na direção da praia, ela vem ganhando momento e velocidade. Se você demorar muito para entrar, você vai ter que gastar muito esforço e entrar com muitos maiores riscos para entrar e surfar essa onda. Então, e gostaria de lembrar que nós estamos na década da execução. Os objetivos têm que estar estabelecidos para a Agenda 2030. Então, nós estamos falando disso há 15 anos, nós já estamos na década da execução. Então, é uma questão de cinética, de velocidade. Eu acho que é a última mensagem. Não dá para esperar muito mais. Obrigada, Marco. Então, vou encerrar esse bloco antes de passar a palavra para o Sérgio, falando, né? Os nossos especialistas estão falando para a gente não perder o trem, surfar essa onda e entrar de cara nessa década das ações, né? Nós entramos, a gente sempre fala que a gente está na década do fazer, que a gente tinha para aprender, a gente aprendeu na década anterior, agora a gente vai ter que implementar tudo isso que a gente viu acontecer. Muito obrigada mais uma vez, Cláudia e Marco, e passo então a palavra para o Sérgio para encerrar o painel. Muito obrigado, Neumara. Queria aproveitar e agradecer também a Cláudia e ao Marco. Foi um debate de altíssima qualidade. Eu tenho certeza que vai servir como um guideline para todos que participaram aqui do nosso painel. Então, fiquei muito feliz com essas conversas. Queria agradecer também a todos que participaram e estiveram com a gente aqui durante esta hora.
passa rápido, o tema é interessante, é extremamente atual, então a gente acaba nem vendo a hora passar. E queria aproveitar também e fazer um convite a todos que estão aqui para se juntarem a nós também no dia de amanhã, a conferência de ENAR da KPMG, que dura 3 dias, né? Hoje é o segundo dia, amanhã nós teremos alguns painéis também que acontecerão consecutivamente, então nós teremos entre 10 e 11 horas, 3 debates acontecendo simultaneamente, um deles é de Oil and Gas, onde a gente vai debater a futura matriz energética da indústria automotiva nacional. Ao mesmo tempo, em Power e Utility, numa sala diferente, vamos debater o 5G e as possibilidades de negócios intersetoriais. E em Metals and Mining, numa outra sala, será debatido os desafios no mundo pós-pandemia e as perspectivas para o setor de mineração. Depois disso, às 11 horas, entre 11 e meio-dia, nós teremos um painel de renováveis, onde serão debatidos os desafios da transição energética justa, e espero encontrá-los todos vocês amanhã aqui também na nossa sessão de Químicos e Petroquímicos, onde a gente vai debater a estratégia de longo prazo para a competitividade da indústria química. Vai ser bem interessante. Nós teremos o Ciro como moderador, que é presidente da Abiquim, e os painelistas serão o Roberto Simões, da Braskem, e o Ettore, presidente da Dupont. Vai ser bastante interessante, gostaria muito de contar com todos vocês aqui novamente amanhã. Então, muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia e espero vê-los amanhã. Um abraço a todos.